Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. E vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, com a mensagem Nos Momentos Graves. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Para a gente não extrapolar e não perder as rédeas da situação, né? No Livro dos Espíritos, começamos hoje um novo item dentro do capítulo da pluralidade das existências e vamos falar sobre as crianças. O item se chama A Sorte das Crianças Depois da Morte. E Kardec pergunta: pode ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes é muito mais, pois pode-se dar que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, principalmente se progrediu. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que de seu pai? Kardec faz essa pergunta complementar. Isso é muito frequente. Não se vê tantas vezes na Terra? É verdade, né? Principalmente quando morre em tenra idade, veio muitas vezes só para completar aquela missão, aquela necessidade dos últimos instantes aqui em contato com a matéria. Então, passamos para o livro O que é o Espiritismo, ainda sobre as noções elementares de Espiritismo. A gente vem falando sobre mediunidade e hoje falamos sobre a identidade dos espíritos. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não pode deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, nos abster de acreditar de modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de espíritos. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificar, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas então, para fixar nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido da mesma categoria da sua, de modo que se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, nesse caso, inteiramente secundária. Seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno, da personagem que o assina. Se esta o subscreveria ou repeliria, eis a questão. A identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos,
cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, que é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente, e muitas vezes de modo incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e então é muito natural se buscar reconhecer a identidade. Os meios, porém, que geralmente emprega para isso, quem não conhece Espiritismo, senão imperfeitamente, são insuficientes e podem induzir a erro. O espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhe são indiferentes, com o intuito de curiosidade ou de prova. O espírito demonstra a sua identidade como quer, como pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete. E às vezes essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador. Então é que ele se recusa a se sujeitar às exigências. Muito bem, é isso mesmo. O que importa é a mensagem, né? Mas quando é alguém mais próximo da família, que as pessoas querem reconhecer, é muito simples para determinadas pessoas esse reconhecimento. Para outros, se a pessoa estiver muito desconfiada, muito sem crença, né? Aí não é nem... Às vezes até as provas mais claras são contestadas. É isso. Vamos então terminar nossos trabalhos, nossas leituras de hoje, com a frase de André Luiz do livro Canteiro de Ideias, também psicografado por Chico Xavier. E André Luiz disse assim: dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis, reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atividades, a sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras.